Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos esta questão do ITA. Seja f a função definida por f de x igual a arco seno de x. Então, a soma. Essa daqui é igual a e seguem ali as alternativas. Eu começo com uma revisão daquilo que se precisa para o exercício. Começando com o seguinte. Aqui eu tenho um triângulo retângulo de hipotenusa A e catetos B e C. Aqui ângulo alfa, aqui ângulo beta. Em relação a esse ângulo alfa, o cateto C é cateto oposto. Quando eu divido pela hipotenusa, eu tenho o seno do ângulo alfa. Mas esse mesmo cateto C é adjacente ao ângulo beta. Cateto adjacente pela hipotenusa é o cosseno do ângulo beta. E eu noto que alfa mais beta mais 90 graus dá 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo. Ou seja, alfa mais beta é 90 graus. O que eu estou falando é o seguinte. Se alfa mais beta somam 90 graus, o seno de um é o cosseno do outro. Para o exercício, você tem que saber valores de seno e cosseno para os arcos notáveis. Também tem que saber como é que funciona o círculo trigonométrico e a redução ao primeiro quadrante. Só que essa parte aqui, ó, eu prefiro mostrar já dentro do exercício. Para fechar a revisão, eu vou falar sobre seno e arcosseno. Aqui eu tenho o seno de x. O objetivo é encontrar uma inversa para o seno de x. Bom, isso assim não dá para fazer, porque uma função tem inversa quando ela é injetiva. E aqui eu tenho uma função que não é injetiva. O que dá para fazer é o seguinte: pegar um pedaço do seno. Se eu pegar só esse pedaço aqui, isso aí admite inversa. O arco seno de x é a função inversa desse pedaço do seno. Explicando um pouco melhor, é assim, ó. Eu vou pegar aqui um ângulo A. Peguei um ângulo. Ele é elevado em um número B pelo seno. O que o arco seno faz é, ele pega esse número B e devolve o ângulo A. Então, daqui para cá, quem faz é o arco seno. Aqui foi o seno. De outra maneira, eu posso dizer assim, ó. O arco seno do seno, deixa eu escrever de outra maneira, chamar assim de arcosseno do seno de A deu o próprio A. Olha aqui, ó. Peguei o A. Levei aqui. Isso aqui é o seno de A. E quanto que é o arcosseno desse objeto aqui? É o próprio A. Então você pode interpretar da seguinte maneira. O arcosseno e o seno, eles se cancelam. Uma é a inversa da outra. Esse ângulo, ele é em radiano. Então nós trabalhamos em radianos quando estamos falando aqui do valor de um arcosseno. E também, para fechar a revisão, custa nada lembrar que π radianos são
180 graus. Então, sabendo isso aí, dá para encarar o exercício. Bom, nós queremos aquela soma toda. Isso aqui, ó. Então, é uma soma. F é o arcosseno. O n vai de 0 até 4. Tem que colocar aqui, ó, no lugar do n. Então, vai ficar assim, ó. Isso aqui é a pergunta. Ó, eu coloquei aqui, ó, 0, 1, 2, 3 e 4. Temos que saber quanto que vale tudo isso aí. Bom, vou começar do primeiro aqui. 2π dividido por 3 elevado a 0. 3 elevado a 0 é 1. 2π por 1 é 2π. Então, cosseno de 2π, quanto é que vale isso? Então, eu vou lá para o círculo trigonométrico. É um círculo de raio 1. Esse comprimento aqui, ó, é 1. E cada ponto representa cosseno de x, seno de x. Em particular, esse ponto aqui, ó, representa o cosseno de 2π, seno de 2π. Como o círculo tem raio 1, esse aqui é o ponto 1, 0. Ou seja, o cosseno de 2π é 1. Então, vem para cá. Estou falando, vou chamar esse aqui de 1. O 1 é o arco seno de 1, porque o cosseno de 2π é 1. Então, como é que funciona? Eu tenho aqui um número e tenho que responder um ângulo. Como assim? Agora eu vou lá no seno. Se o seno desse ângulo dá esse número, então o arco seno desse número dá esse ângulo. Só tem que ajustar porque tem que ser em radianos. O seno de 90 graus é 1. Ou seja, o seno de π é 1. Então, o arco seno de 1 é o π. Agora, esse outro aqui. 2π são 360 graus. 360 graus dividido por 3, aqui eu estou falando em 120 graus. Eu preciso saber quanto que é o cosseno de 120 graus. Vou chamar isso aqui de 2. Então, preciso saber por enquanto quem é o cosseno de 120 graus. Depois tem que ver o arcosseno disso. 120 graus. Funciona assim. Aqui estão os 120 graus, mas na verdade o que me interessa é esse 60 graus que está aqui. Isso aqui se chama redução ao primeiro quadrante. O que eu noto é o seguinte: o cosseno de 120 graus, ele é quase igual ao cosseno de 60 graus. Só tem uma diferença: o sinal, porque aqui, ó, eu estou falando em valores de x que são negativos. Então, o cosseno de 120 graus, você olha aqui no cosseno de 60 graus. 1/2. Só que o sinal é negativo, porque aqui, ó, esse valor de x é negativo. Cosseno de 120 graus é menos 1/2. Então, eu preciso do arco seno de menos 1/2. Então, agora eu tenho que procurar qual é o ângulo que me fornece um seno que dá menos 1/2. A gente faz assim, ó. Bom, o seno para dar 1/2 é 30 graus. Então, tem uma relação direta com isso. Eu vou desenhar aqui o triângulo para 30 graus. Esse 1/2 aqui, ó, agora é o tamanho que aparece aqui. Onde mais eu consigo esse tamanho? Eu consigo, por exemplo, se eu prolongar para cá,
e pegar aqui, ou ainda se eu pegar aqui, fazendo assim. Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, 180 mais 30, aqui eu tenho 210 graus, o seno de 210 graus é menos 1/2. É esse tamanho aqui, ó, e considerando o sinal fica menos 1/2. Ou ainda eu posso pegar aqui 30 graus, então eu giro aqui 330 graus. Ideia inicial. Isso aqui poderia ser 210 graus ou 330 graus. É a primeira ideia. Só que nós temos um detalhe. Esse arcosseno aqui. Aqui eu estou falando em arcosseno. E olha o que diz lá no enunciado. O nosso arcosseno, ele dá uma resposta que tem que estar entre menos π-meios e π-meios. Entre menos 90 graus e 90 graus. Então você vai me responder algo que esteja entre menos 90 graus e 90 graus. É nenhuma dessas que eu mostrei. Não vale nem esse e nem esse. Mas dá para consertar. Porque é o seguinte. Já está bem rabiscado, mas dá para entender. Aqui, ó. Girar 330 graus. Nesse sentido, é a mesma coisa que girar 30 graus no outro sentido. Então, o que eu vou responder aqui é, ao invés do 330 graus, é o menos 30 graus. Só que, na verdade, eu vou responder em radianos. Então, aqui, o arco cujo seno é menos 1/2 é o de menos 30 graus, menos π/6 radianos. O próximo aqui, 360 graus dividido por 9. Isso aqui dá 40 graus. Bom, eu não sei diretamente o cosseno de 40 graus. Aqui, ó, vai dar 40 graus dividido por 3. Aqui 40 graus dividido por 9. Então agora eu vou para outra estratégia. O que eu noto é que agora eu tenho ângulos que são pequenos. Pequenos em qual sentido? Eles são menores do que 90 graus. De tal maneira que eu vou usar agora isso daqui, ó. Eu vou trocar o cosseno pelo seno. Primeiro eu passo a ideia, depois eu escrevo direito. Eu vou chamar isso aqui de, esse aqui de 3. O que eu estou falando é o seguinte. Eu vou poder trocar o arco seno do cosseno de 40 graus pelo arco seno do seno de um ângulo tal que esse ângulo mais o 40 feche em 90, é o 50. Então eu troquei o cosseno de 40 graus pelo seno de 50 graus. E por que eu fiz isso? Porque eu também não sei o seno de 50. Mas agora eu uso o fato de que o arcosseno e o seno são inversas. Isso aqui dá 50 graus. Isso aqui é a ideia. É que isso aqui tem que ser feito em radianos. Mas essa é a ideia. Eu fico aqui, ó, com a resposta que é o ângulo. Fazendo direitinho vai ficar assim, ó. Aqui o primeiro, ó. Ó, isso aqui só está repetindo, ó. O arcosseno do cosseno de 40 graus. É o arcosseno do seno de 90 menos o 40 graus. Aquele 50. E uma é a inversa da outra, fica só esse ângulo aqui. Então é assim que eu faço os outros. Olha aqui, ó. Esse que é o arcosseno do cosseno desse ângulo esquisito aqui. Eu não vou trabalhar com o cosseno desse ângulo. Eu vou trabalhar com o seno do 90 graus menos aquele ângulo.
que escrevendo em radianos, que é como deve ser feito, é o π meios menos aquele. Então essa é a sacada para os últimos. Trocar, por exemplo, o cosseno desse ângulo aqui pelo seno de 90 menos aquele ângulo ali. De tal maneira que dá apenas isso que eu tenho aqui dentro para o outro assim. Então aqui está o 3, o 4 e o 5. Eu tenho que somar tudo isso, que é a pergunta. Então, pegando todas as respostas, eu tinha aqui, ó, π meios menos π sextos, π meios menos π sextos, mais esse. E agora são continhas. π meios são 4 π meios, 2 π's. Então fica π 2 menos 1 sexto, menos 2 nonos, menos 2 sobre 27, menos 2 sobre 81. Tema de casa. Isso aqui dá... É só uma conta de subtração de frações. 245 π sobre 162. 245 π sobre 162. Se você não conseguir fazer a conta, basta colocar ali nos comentários que eu ajudo. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.